Olá pessoal, agora a gente vai falar sobre translação e rotação do espelho plano, continuando aí o nosso estudo sobre esse tema, beleza? Translação do espelho plano, o que é isso, professor? Quando é que o espelho plano sofre uma translação? É quando você tira o espelho plano do lugar, quando você afasta ou aproxima ele do objeto. Faz de conta, na primeira situação, que eu tenho um espelho plano a 1 metro do objeto. Então aqui eu tenho o objeto, consequentemente aqui eu vou ter a imagem. Do vídeo anterior você já sabe que a distância do objeto até o espelho é sempre igual à distância da imagem até o espelho. Então se eu tenho uma distância de 1 metro do objeto até o espelho, eu também vou ter uma distância de 1 metro da imagem até o espelho. Nessas condições, pessoal, a distância do objeto até a imagem é 1 metro desse lado, mais 1 metro do outro lado, 2 metros. Então a distância, nesse primeiro caso, 2 metros, nesses exemplos que eu citei. O que acontece se eu aproximar o espelho do objeto? Se eu tirar o espelho dessa distância 1 metro em relação ao objeto e colocar o espelho nessa distância 80 centímetros em relação ao objeto. Então aqui eu aproximei, né? Aproximei o espelho do objeto, antes o espelho estava a 1 metro do objeto, e agora eu coloquei o espelho a 0,8 metros do objeto, a 80 centímetros do objeto. Ora, se agora o espelho está a 80 centímetros do objeto, a imagem também vai estar a 80 centímetros do espelho. Né? Se a distância do objeto até o espelho é 80 centímetros, a distância da imagem até o espelho também vai ser 80 centímetros. Mas veja o que aconteceu com a distância do objeto até a imagem. Antes a distância do objeto até a imagem era 2 metros. Agora a distância do objeto O até a imagem é 1,6 metros. 1,60 metro. O que significa dizer que quando eu aproximei o espelho 20 centímetros do objeto, a imagem se aproximou do objeto 40 centímetros. Perceberam? Quando eu aproximei o espelho 20 centímetros do objeto, a imagem se aproximou do objeto 40 centímetros. E sempre você pode dizer isso. Sempre você pode dizer que o deslocamento do objeto em relação à imagem, o deslocamento do objeto em relação à imagem é igual ao dobro do deslocamento do objeto em relação ao espelho. Então, o deslocamento da imagem em relação ao objeto é sempre o dobro do deslocamento do espelho em relação ao objeto. O espelho se aproximou do objeto 20 centímetros, nesse exemplo que eu citei, e a imagem se aproximou do objeto 40 centímetros. Tranquilo? E a rotação do espelho plano? Quando é que eu rotaciono o espelho? Rotacionar, girar. Faz de conta que o espelho plano estava na horizontal aqui, certinho, o espelho na horizontal. Eu tenho um raio incidente no espelho e tenho um raio refletido, que eu vou chamar de R1. É o raio refletido nessa primeira situação aqui, né? Nessa primeira situação, o raio refletido R1. Só que eu rotaciono o espelho, o que é que eu faço? Eu giro o espelho de um ângulo alfa. O espelho estava na horizontal, girei ele de um ângulo alfa, fiz isso com o espelho. O que é que acontece? Agora o raio incidente, em vez de incidir aqui, claro, o espelho não está mais aqui, o espelho está aqui embaixo, né? Então o raio incidente vai incidir aqui e vai refletir, gerando um raio refletido R2. Raio refletido R2. Se eu fizer o prolongamento dos dois raios refletidos, ou melhor, dos raios refletidos nas duas situações, olha o que eu vou ter. Esse raio refletido aparentemente vem de cá, fazendo o prolongamento dele. E esse raio refletido aparentemente vem de cá, fazendo o prolongamento dele também. Então o desvio do raio refletido, pessoal, o desvio do raio refletido a gente chamou de delta. Olha só, o desvio do raio refletido, ele aparentava fazer isso. Quando eu girei o espelho, agora ele sai com esse outro ângulo. Então ocorreu um desvio do raio refletido. De cá ele passou para cá. O que é que a gente sabe experimentalmente? E a gente pode até demonstrar trigonometricamente isso. Que o desvio do raio refletido delta corresponde também ao dobro do desvio do espelho. Então se eu desviar o espelho, sei lá, 15 graus, o raio refletido vai sofrer um desvio de 30 graus. Então sempre o raio refletido vai sofrer o dobro do desvio do espelho plano. Né? O desvio do raio refletido é o dobro do desvio do espelho plano. Beleza, pessoal?
Essas são aí os detalhes, né, acerca de translação e rotação do espelho plano. Espero ter ajudado. Qualquer dúvida, bota nos comentários ou me procura lá nas redes sociais, beleza? Tchau!